E logia, conhecimento, doutrina e mais o que? Estudo. Então, juntando, escatologia significa estudo das últimas coisas. Vamos lá, escatologia significa estudo das últimas coisas. Então, escatos, últimas coisas. Logia ou logos quer dizer estudo, doutrina e conhecimento. Repetir é didático, né? Escatologia, separação de duas palavras aqui, no grego, escato ou escatos, significa escato ou escatos, últimas coisas. Logia, conhecimento, doutrina e estudo. Juntando escatologia, estudo das últimas coisas. Pastor, e Apocalipse? A gente aprende numa linha teológica. Apocalipse quer dizer revelação também. Revelação de quê? Aí eu vou separar também, que eu anotei aqui e fiz uma separação das duas palavras aqui. Então, apo, repete comigo, apo. Eu sei que é uma introdução bem lenta, é só para você pegar, né, a visão aqui do texto que eu acabei de ler. Fala, apo. Significa tirar de dentro. Calypso ou calipto significa sombra. Aí a palavra que também pode se dizer eucalipto, que significa eu boa, calipto, sombra boa. Então, Apocalipse, numa linha teológica, quer dizer, juntando as duas palavras, tirar de dentro da sombra. Quem já viu um pé de eucalipto? Quem já viu? É um pé bem alto, né? E ficam muito juntos o pé de eucalipto. Então cria-se uma sombra muito boa. Então Apocalipse é a junção dessas duas palavras, que quer dizer tirar de dentro da sombra, ou seja, uma revelação, algo que estava escondido e é tirado da sombra e coloca-se a luz para lhe dar uma revelação. Por isso que Apocalipse a gente não pode dizer, é um mistério, porque mistério é uma coisa escondida, uma coisa secreta. Apocalipse é uma revelação, porque já foi tirado da sombra com muitos estudos e livros e mais livros de apoio, nos trazendo uma revelação. Claro que você vai ver várias linhas teológicas de eruditos, de homens dotados de muito conhecimento. Eles vão te dar várias linhas de pensamento acerca do livro Apocalipse, acerca do estudo que nós acabamos de ler aqui agora, desse capítulo específico. Eu vou mostrar, se der tempo, 3 interpretações dentro desse texto que a gente vai continuar lendo, por favor. Dentro desse texto, não só tira quando eu pedir. Dentro desse texto que a gente vai começar a ler 3 revelações ou 3 interpretações dentro desse texto. Aí você vai falar assim: nossa, puxa, é verdade, algumas coisas já aconteceu, algumas coisas é bem patente mesmo. Alguns dizem que a igreja ela vai passar pela tribulação. Outros dizem que a igreja vai ser arrebatada antes e depois virá a grande tribulação. Alguns falam que nós estamos no princípio das dores, já estamos sofrendo
seguidores, né? Alguns já falam isso. Então, existem algumas linhas, alguns pensamentos que a gente precisa entender a colocação de cada pessoa dotada de muito conhecimento e por que chegaram a esse objetivo, esse pensamento. Claro que a gente tem que ficar do lado, né, daquilo que a Bíblia nos orienta ou nos manda a gente estar. Amém? Agora no capítulo, versículo 4 até o 8, o 4 até o 8, vamos ler o 4 até o 8. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No 5, enganarão a muitos. Agora, vocês acham que já tem muitos que vieram ou ainda estão em nosso meio dizendo que é o Cristo? Quem acha, levanta a mão. Pode levantar sem medo, levanta, também acha. Levanta a mão aí. Isso. Quem não acha, levanta a mão. Quem não acha? Alguns para ficar neutro, levanta. Vamos lá. Quem acha que muitos estão por aí dizendo eu sou o Cristo? Levanta a mão, levanta. Isso, que bênção. Agora, quem não acha, fica a mão baixa aí. Tá vendo? Então, muitos virão, né, em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. É verdade, né? Então tem muitos aí em nosso meio dizendo que é o cara, né, que é o Cristo, um cara que morreu, alguns que morreram e falaram que ia ressuscitar e até hoje não ressuscitou, e alguns que deram até data, hora, mês e o ano que Cristo voltaria, ou seja, ele mesmo, né? Ele mesmo. Vou morrer, vou preparar um lugar. Já vi pessoas que se dizem e falaram que era o Cristo e não era Cristo nenhum, e conseguia. O que me espanta é que consegue alguns adeptos, consegue ainda alguns seguidores, né? Então, quando eu falei que tem uma linha de interpretação dentro desse texto, 3 linhas de interpretação, do 4 até o 8 é uma linha de interpretação, porque quando, eu vou falar sem medo de errar aqui, gente, sem medo de errar, quando Cristo falou que muitos virão em meu nome, é porque já tinha alguns cristos, os falsos cristos naquela época, os falsos cristos. Jesus até chegou a dizer lá em Lucas: acautelai-vos, chegou a dizer isso também, viu? Aqueles que vieram antes de mim são ladrões, salteadores. Se Jesus falou isso, é porque alguns já estavam dizendo que era o Cristo, que era um ungido, enviado por Deus, e não era Cristo nenhum, viu, gente? Não era Cristo nenhum. Então, naquela época de Cristo, já tinha os falsos, os enganadores, os falsos de hoje, os enganadores de hoje, viu, gente? Isso não é novidade para a gente, biblicamente falando, já existiu lá naquela época. Então, hoje, a gente tem visto o acelerar de pessoas dizendo: ó, vem para cá que eu sou o Cristo. Naquela época já existia, e Cristo já deixou um alerta para todos nós. Quem veio antes de mim dizendo que é o Cristo, é ladrões, é ladrão, é salteador, e pôs a mim dizendo: vou morrer na cruz. Que nada, alguém já morreu na cruz por vocês, alguém já derramou sangue na cruz por vocês, e esse alguém não é Allan Kardec, o pai do Espiritismo.
eu vou te matar. Aí Jesus olhou e falou assim: quem manda na minha vida sou eu. Eu dou ela e tomo de volta. Então, Pai, eu entrego, não na mão dele, mas eu entrego nas tuas mãos. E a Bíblia se cumpriu em tudo que eles falaram. As seitas, heresias que têm crescido volumosamente, aceleradamente, têm enganado muita gente, têm ido muitos seguidores até eles, mas fica olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo, porque ele sim derramou seu sangue, ele sim falou que ia morrer, ele sim disse que ia ressuscitar em terceiro dia e ressuscitou mesmo, e ele deixou uma promessa. Que promessa? A promessa da segunda vinda. Glória! Aleluia! David Coach. Depois você pesquisa no Google, que eu pesquisei, eu vi lá, eu li. Esse cara se levantou e falou que era o Cristo. E isso muito depois de Jesus. Ih, meu Deus. Anos e anos à luz à frente. Ele falou que era o Cristo. E ele conseguiu reunir, gente, milhares e milhares de pessoas. As pessoas acreditavam que ele era o Cristo. O que me chamou a atenção também, quando eu li, eu vi que ele também tinha discípulas, mulheres que ele se relacionava. Ele tinha acesso com elas, fazia acesso com essas mulheres. E ele dizia que era Cristo. O Cristo nunca experimentou o nosso Cristo. Nunca experimentou, irmãos, uma mulher. O nosso Cristo, ele era virgem e nunca tocou em uma mulher sequer. Mas esse David, ele tocava nas discípulas e dizia que era o Cristo. Ele induziu todo mundo morrer pela causa, e as pessoas ouviram a voz dele. Tem gente que segue. E hoje, pastor, infelizmente, se levantar alguém que é um grande influenciador, se as pessoas estiverem com mente fraca, por isso que eu cobro muito da igreja: corre pro culto do ensino, traz a Bíblia, não troque a sua Bíblia pelo celular, leia em casa, analise, não engole tudo que as pessoas pregam por aí, sai da internet, para de seguir pessoas que não congregam em uma igreja, pessoas que não têm pastor, pessoas que não querem saber da sã doutrina. Cuidado, sabe por quê? Porque hoje nós estamos na era da internet, hoje nós estamos na era da tecnologia avançada. Hoje você consegue comer sem sair de casa, hoje você consegue pecar sem sair de casa. Então fuja de algumas pessoas que não te influenciam para o bem, mas te influencia para o mal. Tudo que é ruim, gente, nunca vem
Jesus. Quem está entendendo isso aqui? Amém. Glória. Existia muitos falsos naquela época. E hoje existem muitos falsos, enganadores, pessoas que se dizem: eu sou Cristo, e não é Cristo nenhum. Quando Jesus ele falou no versículo 2 que nós acabamos de ler, Jesus, porém, disse: não vedes tudo isso? Na verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Agora, essa expressão interessante. Vocês que não gostam de carregar a Bíblia, aí esquece Bíblia em casa, sua Bíblia, porque tem crente que assim, ó, ainda bem que ele chegar na igreja aqui, ó. E não é talista não, é talista que fala, porque ele não, né, não, tá? Os apóstolos podem usar os talistas, é um manto sagrado. Sabe o que é isso aqui que eles andam? Ó, isso aqui da nossa igreja, aqui é o carregador do celular. Meu Deus. Olha aí. Eu já vi uma peca para nós termos carregador do celular. E o celular, alguns aqui, irmãos, nada contra, tem até o telefone, meu irmão, isso aqui meu, ó, Jeová. Até iPhone. Eu vi uma jovem da nossa igreja com um tablet, falando com um tablet assim, amém. Eu falei: meu Deus, não tem nenhum tablet, Jesus. Me dá aí um iPad aí, pelo menos para eles guardarem os estudos, enfim, né? Aí, ó, o carregador aqui, aí, varou, cadê a Bíblia? E varou, cadê a Bíblia? E quando ele me vê na porta, então, ele fica ali, rodando no pátio, disfarçando até eu sair da porta, ele sabe que eu vou cobrar a Bíblia. Então, olha aqui, se eu que sou cristão, se eu que sou uma pessoa que digo, sou do Aviva, sou lá da igreja do pastor Adriano, congrego lá, e eu sei que o livro de regras de fé e prática é a palavra de Deus. Se eu entendo que eu sou cristão, uma coisa que não pode voltar na minha vida ou na igreja é a Bíblia, que eu tenho que levar para lá e levar para cá. Eu entendo o seguinte: uma pessoa esquece e diz que esquece a Bíblia, será que lê em casa? Não, pastor, tem uma Bíblia aqui, tinha um jovem na nossa igreja que tinha uma Bíblia, ele falou assim: não, a minha Bíblia está aqui, pastor, a minha Bíblia está aqui. Tá bom, ele vinha para a igreja sem Bíblia, jovem da nossa igreja, sem Bíblia, e me dava uma dor de cabeça, porque não só vinha sem Bíblia, eu cobrava ele, que eu estava na mocidade, eu falava: rapaz, não tem que andar com Bíblia, cara, né? Aí ele falava com o jovem: pastor, pega no meu pé, porque tem gente que é assim, porque pensa que a gente só cobra uma pessoa só, mas eu cobro você, mas tu não está no erro, aí pensa que só está mirando aquela pessoa, aí quer justificar o seu erro, já apontando as outras, dizendo: não, o senhor não vê fulano também sem Bíblia, o senhor não vê Beltrano, não estou falando com fulano e Beltrano, estou falando com você que está no erro, cadê tua Bíblia, cara? Aí tinha a semana que ele vinha com aquela sobrancelha com 3 caristas, né, rasgada aqui, né, nada que não é pecado, né, mas ele vinha, eu falava: rapaz, botou aqui também sem Bíblia, agora com 3, né, navalhada aqui na sobrancelha, aí depois ele veio com o cabelo pintado, nada contra, também não é pecado. Eu falei: cara, não, sem Bíblia, já tá aqui na sobrancelha, com o cabelo pintado, aí tem um jeito que ele botou uma Nike, e você tava lá na frente, tipo assim: aí, pastor, meu filho. Eu falei: cara, você não, sem Bíblia, pintou o cabelo, jogou uma Nike aqui atrás ainda? Sim, pastor, sim, até que teve uma operação aqui no Centenário. Pegaram ele e falou: tá indo pra onde? Tá indo pra boca? Vai comprar ali, né? Porra, né? Não, pelo amor de Deus, eu sou cristão. De que igreja? Porque tem policial que aborda, né? Que é desviado, às vezes é um pastor, é um crente, né? De qual igreja? Eu sou lá no pastor Adriano. Que pastor é esse? Lá no Ministério da Rua. Não, Cristo da Cunha ali. Tá bom, tem a crente
no ouvido. Aí chegou um cara assim, ó, tá cachumba? Não, por isso eu na minha cara. Por quê? Porque ele falou para mim sentar no município. E não veio nenhum na mente, pastor. Eu falei, não veio, sabe por quê? Eu não veio dele. Claro, a gente entende que não é só andar. E você não pode fazer isso sob pressão, tem que entender. Que uma das coisas que te identifica como cristão é andar vindo para a igreja com o celular assim, ó, com o celular assim, é andar